Olá, hoje é um dia especial para todos nós, porque certamente iremos desfrutar mais uma vez da palavra de Deus aos vossos corações. Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso. Quero orar pela sua vida, quero orar por você agora. Santo e eterno Deus, Pai querido, nós queremos te adorar e te louvar pela vida de todos os nossos amigos, irmãos, admiradores, colegas, que neste momento, Senhor, participam da sua santa palavra, ouvindo, atendendo, obedecendo e praticando-a. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Meus queridos e meus amados amigos, irmãos e irmãs também em Cristo, quero deixar uma palavra da parte de Deus para todos nesta hora, que está registrada pelo apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 em diante. Tem um texto para nossa reflexão, que somos cristãos, para que a gente possa receber isso, praticar e viver essa palavra. Diz assim o texto bíblico da primeira carta do apóstolo Pedro: aquele que viveu com Cristo, aquele que testemunhou essas maravilhas e foi passando isso para nós até chegar nos nossos dias. Diz assim o capítulo 4, versículo 12: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifiquem a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Santo e eterno Deus, alegre os nossos corações no sofrimento, alegre os nossos corações na perseguição, alegre os nossos corações, ó Deus, nas lutas, nas tribulações e nas provas, quando tudo isso ocorrer por amor ao seu nome santo. Que o Senhor nos alegre e nos fortaleça, e que a cada dia o Senhor nos dê forças, para que possamos compreender, viver e entender que todas essas coisas só acontecem quando te agradamos. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Amados, nós acabamos de ler um texto bíblico que o apóstolo Pedro, aquele que esteve com Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22, Jesus disse aos discípulos que por amor do nome de Jesus, os discípulos, os cristãos, os salvos, seriam odiados. Mas aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo. E o apóstolo Pedro, ele repassa isso para a gente. O apóstolo Pedro, agora movido pelo Espírito de Deus, ele nos aconselha. Ele aconselha a mim, aconselha a você, nos aconselha que nós não devemos nos entristecer de maneira nenhuma quando sofremos uma perseguição por amor ao nome dele. E ele faz alusão
aqui no texto bíblico que nós, quando somos injuriados, quando nós somos perseguidos, no versículo 15 do capítulo 4, ele diz assim, ó: se algum de vocês, em outras traduções, se alguns de vós, sofre, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, que não seja como criminoso, que não seja como aqueles que se intrometem em negócios alheios. O crente não deve se envolver com essas coisas. O salvo não deve se envolver com essas coisas. Se o crente, se o salvo, ele está sendo perseguido porque ele tem um jargão, ele tem um adjetivo, porque ele foi assassino, porque ele enfim, se intromete nos negócios alheios, se ele se envolve com as coisas que não lhe traz boa índole, é um sofrimento justo, que ele praticou e ele está recebendo. Agora, quando recebe um sofrimento por amor ao Evangelho de Cristo, isso é tremendo. Quem nos defende é Cristo, quem nos guarda é Cristo. É Ele quem cuida das nossas vidas, e o apóstolo Pedro está dizendo que nós não devemos nos entristecer. Quando o sofrimento, quando a perseguição e quando a luta é por amor ao Evangelho, é por amor a Cristo. O apóstolo está dizendo para a gente aqui que nós devemos nos alegrar, porque Deus guarda a gente, e pelo nome de Deus, pelo nome de Cristo, nós devemos glorificar a Ele. Quando você que está me ouvindo aí é perseguido, é injuriado porque ama Cristo, porque serve a Cristo, porque confia em Deus, porque no meio dessas lutas, desses problemas, você permanece firme em Deus. Você é injuriado por isso, você deve se alegrar, porque você não é injuriado porque você é assassino, você não é injuriado porque você é ladrão, você não é injuriado porque você se intromete em negócios alheios, não, mas é por causa da palavra, é por causa do Evangelho, é por causa da sua fé. O apóstolo Pedro diz assim, ó: e se ao justo é difícil ser salvo, quanto mais o ímpio e o pecador. Imagine que é uma luta muito grande para você ser salvo, é uma luta muito grande para eu ser salvo, mas se você permanecer firme, nós iremos conquistar isso, porque o versículo de número 19 diz assim, ó: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Não pare de praticar o bem, não pare de servir a Deus, não pare de adorar a Deus, não pare de perseverar em Deus. O texto bíblico diz aqui, se você está sendo injuriado na sua casa, na sua família, no seu bairro, com os seus amigos, por amor a Cristo, permaneça firme. Não desanime, não volte para trás, porque diz o texto bíblico que de acordo com a vontade de Deus, que coisa maravilhosa, você sofre essas perseguições, essas angústias, esse sofrimento. Deus é o fiel Criador, que Ele vai te livrar e que Ele vai te dar vitória no último dia, porque você deve continuar praticando bem. Não cesse. Eu quero encerrar dizendo para você, se você faz o bem e você é criticado, continue fazendo bem. Se você ama a Deus e é criticado, continue amando a Deus. Se você é um servo fiel, é uma serva fiel, mas você é injuriado, continue servindo a Deus, praticando o bem, porque o seu fiel Criador, diz aqui o texto bíblico, de acordo com a vontade dele, ele vai te salvar, ele vai te livrar, ele vai te abençoar. O apóstolo Pedro foi testemunha disso em Mateus capítulo 10, versículo 22, quando Jesus disse que por amor ao nome dele, muitos seriam perseguidos. E você nessa hora está ouvindo uma palavra de Deus transmitida pelo apóstolo Pedro através do Espírito Santo, que você não deve se entristecer pelas perseguições que você sofre no nome de Cristo. Permaneça firme, não desanime, e diz o final do texto bíblico, continue praticando o bem, porque Deus é o fiel Criador, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger e Ele vai te abençoar.
Fica firme, Deus te abençoe, continue praticando bem e alegrando-se nas perseguições, em nome de Jesus. Deus abençoe, paz.